Boa tarde, leitores e leitoras. Sejam bem-vindos ao Leitura SA de hoje. E hoje, seguindo aquele ritmo de assuntos mais focados na filosofia, eu vou trazer para vocês um livro chamado Fedro, certo? Escrito aí por Platão, mas nesse livro ter dois personagens, que é Sócrates e o jovem Fedro, que na verdade esse nome foi utilizado para proteger um personagem, que é um dos autores aqui do livro, né? A professora Maria Célia e o James H. Nichols, certo? Aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem bastante certeza de que trata-se de um personagem histórico chamado Dionis, mas que para não expor esse personagem a essa, vamos dizer assim, nessa história aqui, protegeu chamando ele de Fedro, tá certo? E o que acontece? Como se trata de uma conversa até relativamente íntima entre esses dois personagens, tem-se aí já um problema, por quê? Sócrates ele tinha uma admiração, admirava muito a beleza dos rapazes mais jovens, né? E o Dionis era um personagem que não só tinha essa questão de ser um rapaz muito belo, como também era mais jovem que Sócrates e também era um rapaz muito inteligente, né? Então, digamos assim, que existia pelo menos essa admiração pelo caráter, pela alma desse personagem, né? Do Dionis, que aqui é chamado de Fedro, tá certo? E eu vou até pedir desculpa pela pronúncia, porque provavelmente é Fedro, tá certo? Mas eu acho até, vamos dizer assim, aos ouvidos mais bonito, mas fica essa ressalva, tá? Eu vou até deixar aí nos comentários a questão da minha pronúncia, tá? Então, nesse sentido aí, não vamos levar isso aí tão a sério, tá bom? Então, o que acontece? Aqui trata-se de uma conversa entre dois personagens, Sócrates e Fedro, e nessa conversa existem algumas coisas que a gente pode concluir, tá certo? Primeiro, que Fedro chega para conversar com Sócrates empolgado, porque ele leu uma passagem sobre o amor, escrita por um poeta, né, por um autor chamado Lísias, e que fala exatamente sobre essa questão de que o amor ele precisa se expressar dentro de uma relação em que a pessoa que está apaixonada, a pessoa que está amando, ela não pode se deixar levar simplesmente para a questão da aparência. Ela precisa focar em falar a verdade, porque se essa relação for baseada simplesmente na beleza, não vai existir essa paixão, não vai durar, esse amor ele vai ser algo completamente ilusório, né? Então essa relação de amor e paixão não pode se basear em uma natureza que exista a dependência de algo a ser ganhado, né, pela pessoa que está ouvindo, né, desculpa, que está apaixonada em relação àquela que sente a paixão, né? Então, não pode ter essa relação de ganhos, precisa ser uma relação meio que de almas, né? E, vamos dizer assim, é engraçado porque Sócrates meio que mostra um ciúme, né? Porque aquela chamou a atenção daquele que ele quer ter atenção, e fala assim, pois vamos conversar a respeito, né? Vamos ali para um local diferente, né? Vamos ali para um local mais agradável para falar a respeito e vamos investigar isso aí. E esse livro, ele vai mostrar muito a importância de dois elementos muito presentes na filosofia, principalmente aí quando se trata de períodos aí que varia ali, algo ali entre 430, né? Aproximadamente aí antes de Cristo. E você vai ver aí que há dois elementos presentes, mas um é muito bem aprofundado e muito bem explicado, e o outro ele cita ali de passagem, por conta de que ele não só pretende ali conquistar a atenção do Fedro, mas também pretende explicar a real orientação, né, que se deseja explicar no caso
porque ele vai falar muito sobre a retórica e sobre a oratória, certo? E ele vai exatamente fundamentar todo o discurso dele na retórica. E essa retórica, ele comenta depois no texto sobre outro elemento que é a dialética, mas ele não vai se aprofundar muito nisso, tá certo? Então, o que acontece? Primeiro, ele fala que realmente o discurso é muito bonito, que realmente a relação de duas pessoas não pode se basear nisso, mas aí ele já comenta de que tem suas falhas, assim como praticamente todo autor da época que trata os poemas com muita beleza, né, com muita estética, ele falou que pena que existem algumas coisas aí falhas. Aí o Fedro acha que ele está brincando com ele, aí explica, pois se você acha falha numa coisa tão perfeita, por favor, explique qual é o seu ponto. E ele faz uma das análises mais bonitas em relação a descrever o que é o amor, que ele comenta que o amor não é essa relação de ganho a ganho, na verdade tem muito mais a ver com a questão da vigília, né? Que toda pessoa que é apaixonada, toda pessoa que ama, né, tem os seus problemas, porque ele considera a paixão uma doença, certo? Isso aí tem que ficar muito bem claro. E ele diz que o amor exatamente está em você conseguir equilibrar dentro de você o que ele considera vamos dizer assim, a real retratação do amor, que são dois cavalos que existem dentro do homem e uma pessoa que está ali manobrando, né, dirigindo aqueles cavalos, e que existe um que sempre vai tender para a virtude e outro que sempre vai tender para não habilidade, para aquilo que é grosseiro, né? Então ele considera um alazão bem treinado e o outro um cavalo pequeno, mal treinado, cego e surdo, certo? E aquele que guia, ele precisa equilibrar muito bem como esses dois vão caminhar, porque se o alazão bem treinado for guiando, o outro que é mais desajeitado vai tender a achar que aquilo dali não está certo, e aí vai ficar sempre desvirtuando, né? Sempre fugindo da virtude do sentimento, né? Da paixão. E se só a paixão guiar, o alazão vai ficar totalmente perdido nessa virtude, ela tende a ficar abafada, e aí vai acabar também fazendo besteira. Então o segredo está em ter esses dois elementos, mas sempre equilibrando um com o outro. E aí surge a necessidade daquele que está guiando em ter um instrumento para poder averiguar como vai fazer isso. E aí ele define que esse instrumento perfeito é a filosofia. Sem a filosofia é impossível você equilibrar. E aí Fedro chega e diz, olha, muito bonito o seu discurso, mas eu quero saber qual é o resultado disso, porque em um sentimento, vamos dizer assim, no amor também tem que existir os ganhos, né? Ele não descarta isso de forma alguma. E ele não quer que se baseiem esses ganhos. E aí Sócrates também inteligentemente pega e comenta. O ganho que existe no amor não está em alçar aos céus. E aí ele faz um comentário sobre as asas, né? Como aquilo que se aproxima do divino, vamos dizer assim, se aproxima dos sonhos, né? Das aventuras, de toda aquela questão que implica ali na paixão. E que essa paixão, ele aí traz outro elemento, que é um elemento dos deuses, lembrando que os deuses eles são imortais, logo têm almas imortais, e de que por possuírem almas imortais, eles não necessitam desse equilíbrio. Esse equilíbrio já é totalmente regulado, certo? Então, tudo que eles fizerem é perfeito, então por ser tudo perfeito, então não necessita dessa vigilância constante, eles já são preenchidos de todo tipo de inteligência, de todo tipo de virtude. Então, os deuses seriam aqueles que não precisariam disso. Só que como somos humanos, nós não temos essas virtudes preenchidas, então é como se nós estivéssemos tentando voar com asas mal acabadas, com asas com furos, com asas imperfeitas. E isso só pode resultar em ou você tentar voar longe demais e sabe que não conseguir acabar inevitavelmente caindo, ou em quedas desastrosas, falando aí no sentido emocional. Então,
A, a, o real sentido, a real razão, né, o prêmio, resumindo, em você fazer esse esforço de adestrar esses dois cavalos e ainda usar a filosofia como instrumento e tudo, está em não em poder alçar o voo, porque o resultado é inevitável, mas sim em fazer isso a vida inteira, sabendo que está fazendo bem, e aí a pessoa que tem que estar do seu lado, você tem que garantir que também esteja fazendo isso, administrando esse autocontrole, administrando suas virtudes, administrando tudo isso. E o prêmio vai ser em saber que está fazendo bem isso, porque você sabe que o outro também está acompanhando você nesse ritmo, e aí você sabe que vocês dois estão crescendo juntos, né? Olha que coisa legal. E que o prêmio final vai vir só depois da morte, né? Ou seja, que saber que essas asas vão surgir, mas diferente dos deuses, que as almas já são imortais, já são perfeitas por natureza, essas asas só vão poder ser realmente abertas e você contemplar toda a sua beleza depois que morrer, porque aí é quando a nossa alma vai estar livre para beber realmente, né, vamos dizer assim, se alimentar de todas essas virtudes que foram somadas nesse tempo. Então, resumindo, se o ser humano não encontrar dentro dessa prática do autodomínio, de procurar o conhecimento, de procurar realmente equilibrar tanto seus defeitos quanto as suas virtudes, esse é o prêmio. Porque isso é dificílimo. Isso não é todas as pessoas que conseguem fazer, e não são todas as pessoas que querem fazer isso. Mas se você está engajado em amar alguém, em ter no amor um instrumento para a sua vida, o prêmio vai ser esse. Em saber que você está crescendo junto com aquela outra pessoa, porque vocês dois juntos estão se esforçando para fazer isso. E esse esforço, saber que você está se afastando de tudo que é ruim e que está crescendo junto com outra pessoa, é o que é o real prêmio. Então, eis aí a beleza do pensamento de Sócrates e eis aí a essência da retórica. Porque a retórica, e eu percebi isso lendo esse livro, a retórica não é você fazer um discurso bonito. Porque se você fizer um discurso bonito, mas for um discurso ausente de verdade, ou sem buscar a verdade, mostrar a verdade para outra pessoa, se é só um discurso focado ali em conseguir algum tipo de vantagem, ou até prazeres, imagina o que é que você vai receber disso. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio Sócrates que comenta. E aí a dialética viria ali como uma forma de você avaliar esse discurso e ver o que é que realmente pode ser retirado dele. Então, ele comenta até que é um instrumento usado pelos sofistas, que é de ver quais são os problemas desse discurso e aí pegar, mostrar esses problemas como uma forma de descaracterizar aquela retórica, né, ou descaracterizar o discurso da pessoa. Então, eis aí os elementos fundamentais desses dois. Recomendo o livro muitíssimo, porque é uma aula de retórica. Tem outro que ainda é melhor ainda, que é chamado Gorgias, mas eu não tenho esse livro aqui comigo. Na verdade, no próximo vídeo eu vou falar sobre a Divina Comédia. E não vamos deixar a filosofia um pouquinho, porque é um livro que merece nossa total atenção. E eu ter falado de Fedro hoje foi primordial, porque a Divina Comédia ela tem uma essência socrática. Isso é indiscutível. E quando ele fala aqui da alma, porque o Fedro aqui pode ser resumido pelo do Belo, mas ele fala muito da alma, vocês vão ver a questão da imortalidade, a questão do que é divino, a questão do que realmente é uma pessoa que tem uma alma bonita, porque ele fala que a beleza é uma maneira indiscutível de se falar com a alma, é quando você sabe que a imortalidade existe, porque o que é belo é indiscutivelmente atrativo aos olhos e é indiscutivelmente atrativo à alma. Só que se você se levar só por elemento material, você nunca vai alcançar o que é belo. A beleza está no discurso da verdade e não na aparência. Então essa é a grande lição desse livro e eis aqui toda a mensagem que esse livro pode passar e que eu recomendo muitíssimo qualquer pessoa ler. Certo? Existem aqui algumas questões da época, algumas coisas
em relação a esses interesses, né, entre pessoas mais velhas e mais novas e tudo, mas esse não é o foco desse livro, até porque são questões da cultura que existia naquela época. Não tem nada a ver com problemáticas, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez por estarem comigo nesse vídeo. Eu agradeço por quem continua assistindo os vídeos. Recomendo muito o vídeo que eu fiz sobre Santo Agostinho. É um vídeo excepcional e um livro excepcional também. E continue também acompanhando os papos literários, são muito interessantes. O último que eu fiz fecha o ciclo das traduções. E aí, nos próximos vídeos, eu vou estar abordando outros assuntos com vocês. E se vocês quiserem comentarem, fiquem à vontade. Sempre vai engrandecer aqui as nossas discussões, os assuntos do canal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo domingo e até o próximo vídeo.